em posição física, contra-ataque e encaixes individuais. De olho no Internacional. Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy e vamos para essa espécie de parte 2. Conforme eu falei no vídeo anterior, agora nós vamos falar do Internacional, esse duelo Flamengo-Inter tão decisivo e tão importante, válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. E como vocês também já sabem, antes de nós iniciarmos, aqueles pedidos. Se inscreva no canal e aperta o like no vídeo, que é uma força muito grande, gera engajamento para o YouTube vê que o canal está em relevância e isso ajuda demais o canal a crescer. Então eu conto com o apoio e com a força de vocês. Como todos nós sabemos, o Internacional não é brilhante, assim como nenhuma outra equipe nesse Campeonato Brasileiro. Tem gente até brinca falando que vai vencer o menos pior. Não é taticamente uma das melhores equipes, não tem tecnicamente seus melhores jogadores, mas é uma equipe que conseguiu ter competitividade. E competitividade nesse Campeonato Brasileiro é sinônimo de almejar, pleitear título. E é isso que o Internacional está fazendo, não à toa, ele é o líder da competição. Eu vou mostrar para vocês algumas das lógicas, das ideias do Abel Braga no conceito de contra-ataque, por onde é feito esse contra-ataque, bola parada. O Internacional tem uma forte bola parada ofensiva, além de outros aspectos no quesito de marcação. Inclusive, eu vou compartilhar com vocês alguns números, em aspas, sigilosos, que muito do pessoal de análise, de scout, faz profissionalmente. Eu vou aqui compartilhar com vocês, então a gente vai entender por onde eles fazem um gol, por onde eles cruzam, onde é feita a finalização, enfim, é um raio-x desse Internacional. E eu inicio trazendo para vocês uma ilustração do que é a zona de destino. O que seria essa zona de destino? Onde é cobrado os escanteios do Internacional. O Inter é uma equipe, como eu falei, bola parada ofensiva é um ponto forte, mas vamos entender e interpretar um pouco esses números. Fica ilustrado, bem ilustrativo, o que acontece no Internacional na zona ofensiva, bola parada ofensiva, escanteio. 28% das cobranças tem como origem chegar nessa primeira trave, 22% dentro da pequena área, 14% na segunda trave e aqui que a gente tem que se atentar, 36% das cobranças do Internacional de escanteio tem como a zona de origem próximo à marca do pênalti. Isso quando a gente traz dentro de campo, fica configurado desta forma como neste exemplo. A cobrança é feita pelo canhoto, então a cobrança ela é usualmente aberta, não é fechada, então pelo lado esquerdo é um canhoto quem cobra, pelo lado direito é um destro quem cobra, e ela tem como origem chegar nesta zona onde já tem 4 jogadores do Internacional, como eu faço um círculo aqui amarelo para deixar bem destacado para vocês. Elas marcam em mista, elas marcam alguns jogadores individualmente e alguns jogadores marcando por zona. Como podemos observar aqui, grande parte dos jogadores do Vasco estão marcando por zona. Então o Inter tenta se beneficiar desse tipo de marcação, posicionando esses jogadores distantes do contato físico com o adversário, posiciona bons cabeceadores, entre eles um vai estar suspenso, que é o Cuesta, fica posicionado na marca do pênalti para que esse cruzamento aberto tenha origem a esses jogadores. O Flamengo tem que ficar atento, porque esses jogadores que estão fora dessa primeira zona de marcação são esses que vão receber a bola nos escanteios abertos do Internacional. Ainda na fase ofensiva, agora nós vamos falar da transição ofensiva, ou então o contra-ataque do Internacional, que é uma das armas do Internacional. Mas vamos observar que a característica da movimentação dos jogadores do Internacional é sempre buscar dentro da área. A gente vai observar que, exceto, óbvio, o portador da bola, os outros vão buscar dentro da área. Porque então o Internacional tenta criar esse volume dentro da área para ter esse cruzamento. Ele vai tentar uma igualdade numérica, se assim for possível, no adversário. Iniciando aqui com o Patrick é um dos jogadores do futebol brasileiro que tem o maior índice no duelo de 1 contra 1, ele está liderando esse grupo, é um jogador de muita imposição física, ele abre a bola pelo lado esquerdo e o lateral vai fazer a descida pelo corredor pelo lado esquerdo e observem como eu falei, todos os outros jogadores vão buscar dentro da área, criar volume dentro da área, criar igualdade dentro da área do adversário, pode esse cruzamento eles disputarem e conseguirem marcar. É uma jogada que o Internacional busca bastante. Tem um princípio de contra-ataque, ainda vou mostrar para vocês todas as fases corretas, quais os índices maiores do contra-ataque, mas essa movimentação sem bola dos jogadores, buscar dentro da área. Bom, falamos do contra-ataque, vamos descobrir então qual é a origem, as ações de contra-ataque. Pessoal, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, indicar o canal, porque isso aqui dá um pouquinho de trabalho, tá? Pode parecer que não dá, mas dá bastante trabalho, então por favor, valoriza o trabalho. Ações de contra-ataque. Por onde começa? Por onde se origina a jogada de contra-ataque do Internacional? Como a gente observa, mais no campo defensivo. Por quê? O Internacional faz as suas bloco médio, baixo. Dificilmente o Internacional rouba a bola do adversário no seu campo de ataque. Inclusive, ele fez pouquíssimas vezes isso no campeonato. E como a gente imagina nesse jogo contra o Flamengo, eles vão se sentir mais confortáveis marcando um bloco médio, principalmente baixo. E é por aqui que origina o contra-ataque do Inter. Principalmente quando a gente divide o campo pelo meio,
lado esquerdo. E por que pelo lado esquerdo? É por onde situa e se posiciona o Patrick, que eu trago como ilustração essa imagem, exatamente. Ó, o Internacional ficando bem forte pelo lado esquerdo, a gente observa que vai criando volume. Esse jogo de agressividade do Inter, ele fica muito claro que passa pelo Patrick, que é o jogador de imposição e de força, que em aspas vai arrastando o adversário para chegar na zona de cruzamento, que os jogadores vão buscando a área. Mas o princípio de contra-ataque, a origem pelo lado esquerdo. Um outro ponto importante, eu trago as finalizações. Para o recorte ficar bem fidedigno do que hoje é o Internacional, eu peguei as finalizações dos últimos 10 jogos oriundos de contra-ataque. Como a gente observa, então, o Inter busca dentro da área. As bolinhas são os gols, né? O Inter marcou um dentro da pequena área, a maioria naquela zona mais interna, essa aqui seria mais ou menos uma zona 17, quando a gente setoriza o campo em 18 áreas. Busca velocidade pelos lados para iniciar esse contra-ataque, mas tem como destino final dentro da área para uma finalização. O Internacional ele joga no 4-1-4-1 sem a bola. A gente vai entender, inclusive, que tem alguns erros defensivos que o Flamengo pode se aproveitar, mas quando ele está iniciando essa transição, muitas vezes 4-1-4-1 se transforma em 4-2-3-1. E por que esse 2? Para auxiliar a saída de bola do Internacional. O Internacional ele não fica nem um pouco confortável quando o adversário pressiona. Em contrapartida, ele não fica nem um pouco constrangido em dar um chutão e dar uma bola um pouco mais longa para brigar pela segunda bola. O Inter faz isso. Então ele tenta abreviar a sua dificuldade numa saída de bola por baixo para uma bola um pouco mais espichada, para uma bola um pouco mais longa, para o Yuri Alberto fazer a casquinha e assim o Inter buscar pela segunda bola. Mas para o Internacional tentar fazer essa construção, ela passa muito por Edenilson e Rodrigo Dourado. Eles ficam paralelos a ter esse um pouco jogo mais apoiado. Rodinei toca a bola, eles se aproximam do Rodinei para tentarem fazer um período de construção. Como a gente observa neste lance, assim como por exemplo nesse confronto contra o Sport. Mais uma vez, o Edenilson, círculo amarelo, paralelo com seu companheiro, para ter esse jogo apoiado. Não é tanto a do Inter, como eu falei, mas eles não ficam nem um pouco constrangidos de teve dificuldade, joga a bola para frente, briga pela segunda bola. Mas se for nesse princípio de construção por baixo, marcar o Edenilson, porque ele é esse elo associativo do Internacional. Organização defensiva, iniciando pelo 4-1-4-1 do Internacional. Mas tem uma questão. Não é um bloco defensivo que vai navegando por zonas. O Inter tem um princípio de encaixes individuais. Então, esse 4-1-4-1 do Internacional, ele vai ganhando metamorfoses, vai mudando, porque dependendo da movimentação do adversário, essa linha ela acaba sendo quebrada ou até, por que não, desorganizada. A gente vai ver um pouquinho mais na frente. Mas como a gente observa, a última linha com 4 jogadores, um mais à frente delas, 4 jogadores no meio e apenas o Yuri Alberto um pouco mais na frente. Este 4-1-4-1 pode ser que mude nesse jogo contra o Flamengo para um 5-4-1, porque o Rodrigo Dourado, a gente não pode excluir a possibilidade dele recuar para a última linha e compor. A zaga do Inter está muito jovem e pode ser que o Abel Braga queira colocar 5 jogadores na última linha. Com isso, teria a configuração de um 5-4-1. Mas a princípio, a característica do Internacional é o 4-1-4-1. E aqui eu trago para vocês um pouco deste encaixe, dessa perseguição. Eu, particularmente, na minha leitura de ideia de jogo, eu não gosto tanto dos zagueiros que são aqueles caçadores, ou que vão tentar seguir o atacante ou o meio atacante. Eu acho isso um pouco perigoso e trago, por exemplo, o Cuesta. Apesar dele não jogar contra o Flamengo, a gente sabe que a lógica, que a ideia coletiva é a mesma. Então não é porque o Cuesta vai sair que não vão continuar fazendo isso. É a mesma ideia porque parte de um princípio. O Atlético Paranaense vai construindo a sua jogada, Cuesta observa que tem uma área que o jogador do Atlético vai se posicionar, então ele vai sair da última linha para tentar buscar o choque, vai tentar diminuir as possibilidades. Abrem outros espaços. Então, como a gente observa, o Cuesta saiu da última linha, ele já vai tentar dar o bote na intermediária, o jogador do Atlético Paranaense já abre a jogada, então ele já saiu de dentro da área. Isso é algo óbvio que o Flamengo deve explorar, principalmente por utilizar o Gabigol, que é um atacante que flutua bastante, ele vai conseguir condicionar ou induzir o jogador da última linha a abrir movimentos. É o que a gente fala, cria espaços, ataque espaços, usa o terceiro homem. O Flamengo pode fazer isso. Um outro exemplo que parte da mesma lógica, desta vez contra o Vasco da Gama. Olha a última linha do Inter sendo quebrada, sendo desorganizada, por quê? O zagueiro pelo lado direito saiu para ir à caça e diminuir o espaço do jogador do Vasco. Como eu falei, na minha leitura, eu não gosto muito disso, porque eu acho extremamente perigoso. Acaba flertando com perigo, porque você está abrindo espaços. É tudo que o adversário quer. Mas o Inter parte desse princípio, então ele sai para diminuir, desorganizando e, por que não, desorientando, dependendo da jogada, a última linha. E temos mais um lance que é a mesma lógica, inclusive esse aqui é muito engraçado, porque a partir do momento que a última linha, que os jogadores da última linha, eles têm a orientação da movimentação do adversário, eles ficam, em aspas, meio que presos, meio que reféns a tudo que ele fizer.
Aqui é muito engraçado porque o cano está parado, a bola estava coberta, então seguindo essa lógica, os jogadores do Internacional poderiam sair da área, poderiam colocar o cano fora do jogo, mas eles não, eles continuam cercando o cano e bem próximos a ele, porque como nós falamos, é esse princípio de zagueiro caçador, que vai encostando no marcador e ele fica refém das suas movimentações. Então tem 3 jogadores do Internacional dando liberdade, dando mais profundidade ao Vasco. Então, pessoal, trouxe para vocês alguns dados de scout, algumas questões mais analistas. Sou um jornalista, mas entrei um pouquinho, me intrometi nessa parte dos analistas, mais um pouquinho sobre esse Internacional. É claro que a gente fala muito de tática, fala de sistemas e, dependendo da conjuntura da partida, uma ideia tática, ela pode fazer a diferença. Mas não podemos esquecer o psicológico. Marcar o gol primeiro ou sofrer o gol primeiro pode ter uma interferência direta na construção de toda a partida. Em alguns jogos, principalmente nesses jogos grandes, ser o melhor tecnicamente, ser o melhor taticamente, às vezes não é o suficiente. Você tem que ser melhor psicologicamente, você tem que estar preparado para as adversidades. Espero que vocês tenham gostado, agradeço a companhia de todos, até o próximo vídeo, um forte abraço. Live 2 horas, domingo, é o nosso encontro, beleza? Forte abraço a todos vocês, teremos um pré-jogo juntos. Tchau, tchau!